A sua licença maternidade está acabando e você não sabe com quem você vai deixar o seu bebê? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre 4 aspectos super importantes. Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu quero falar com você sobre quando acaba a sua licença maternidade e você vai ter que tomar uma decisão com relação ao seu bebê. Se você vai deixar ele com alguém, se você vai ficar com ele, se você vai voltar para o seu trabalho, enfim. Nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são as possibilidades que você tem para deixar o seu bebê tranquila enquanto você volta a trabalhar ou se você prefere ficar com o seu bebê, tá bom? Bom, é o seguinte, é um assunto bem tenso, eu sei porque eu já passei por isso e é um momento que a gente muda muitas vezes de pensamento, essa é a verdade. Quando eu não estava grávida ou quando eu estava grávida e eu pensava a respeito, eu tinha uma convicção, eu tinha uma ideia sobre como seria a minha vida após o nascimento do meu bebê. Depois que ele nasceu, depois que passaram-se os primeiros meses, eu mudei o meu pensamento. Então eu não vou te julgar nem criticar caso você esteja passando por esse momento de transição de ideias, porque eu passei por isso e eu sei o quanto a maternidade mexe com a gente de verdade, tá? Se por acaso você está passando por esse momento, comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. A questão é a seguinte, antes você tinha uma ideia, você tinha alguns planos. Depois que o bebê nasce, a gente acaba mudando algum modo de pensar, nós mudamos algumas prioridades e a gente começa a avaliar alguns aspectos que são mais importantes, aquelas coisas que pesam um pouco mais no nosso momento de decisão. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 4 saídas que você tem com relação a com quem deixar o seu bebê, para que você reflita para ver se te ajuda a chegar numa melhor decisão aí na sua vida, tá? Bom, primeiro que o legal é você já ir pensando isso antes de acabar a sua licença maternidade, tá? Não deixa para pensar isso no fim. Quando tiver faltando um mês e meio, já vai planejando o que você gostaria, coloca no papel. Eu sei que muitas vezes a gente foge desse tipo de pensamento porque dói. Dói pensar em deixar o seu bebê com alguém ou você se distanciar do seu bebê. Mas é muito importante porque dependendo da escolha que você fizer, você precisa de um tempo de adaptação. Então vamos começar falando na possibilidade mais tranquila para a mãe, que é a possibilidade 1, que é a possibilidade de você ficar em casa cuidando do seu bebê. Sim, essa é uma possibilidade super válida. O que você tem que levar em consideração caso você opte por ficar em casa cuidando do seu bebê? Primeiro de tudo, você tem que analisar a sua situação financeira para ver se, de repente, você realmente pode abrir mão da sua carreira, do seu trabalho para cuidar do seu bebê, tá? Então, não sei como funciona na sua casa, mas vamos imaginar que o seu marido tem uma renda que consiga manter a casa enquanto você se dedica para os cuidados com o seu bebê. Essa é uma opção, tá? Mas além de você pensar na sua questão financeira, é bacana você também pensar, você se projetar lá na frente, pensar assim, será que eu vou conseguir não mais trabalhar? Será que eu vou conseguir, para mim tudo bem se eu abrir mão do meu trabalho? Porque às vezes isso faz parte de uma realização pessoal também, né? E tudo bem. Então é importante você avaliar esses 2 aspectos, tá? A segunda opção é você contratar uma babá. Muitas pessoas optam por contratar uma babá pelo motivo de você já ter, de repente, uma pessoa de confiança, né? Você já conhece uma pessoa, essa pessoa vai ficar quase que período integral na sua casa, ou então quando você chegar do trabalho, essa pessoa vai embora, mas ela vai ficar um período de, sei lá, umas 8 horas na sua casa, e ela vai, de repente, já conhecer a dinâmica da sua casa, e você conhece essa pessoa, tá? Então a babá é legal quando você tem referências ou quando você já conhece, quando você sabe que ela é de extrema confiança, por 2 motivos. Primeiro, porque ela vai ficar com o seu bebê, fato, que é a coisa mais importante, é a joia da sua vida, né? Segundo, ela vai ficar na sua casa, então tem que ser realmente uma pessoa de total confiança. Ela vai estar no seu lar com o seu bebê. E outra coisa que você também tem que levar em consideração é se essa babá ela vai ter condições de proporcionar ao seu bebê
momentos de diversão, de distração, de aprendizado, porque não adianta só ficar na frente da TV trocando de canal, né? Então ela tem que ter um repertório de atividades, ela tem que ter um portfólio bacana, porque ela vai ter que entreter o seu bebê, ela vai ter que ensinar, ela tem que ler para ele, brincar, dar banho, alimentar, passear pelo quarteirão, de repente, ou levar num parque, enfim. Ela tem que ter uma bagagem para poder proporcionar atividades que desenvolvam o seu bebê também, porque senão o seu bebê vai ficar muito paradinho só em casa, e é importante ele ter distração, ele se desenvolver, ele criar novas habilidades mesmo quando bebê. E tomar um solzinho é muito importante, vitamina D, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a felicidade, para o desenvolvimento dos ossos do bebê. Então, quando você pensar numa babá, você tem que pensar nisso, de que ela vai ficar na sua casa com o seu bebê e ela tem que ter uma bagagem, né, uma certa experiência para essa dinâmica com o bebê, com atividades que possam desenvolver o seu bebê até o momento de você chegar, tá? A opção 3 seria a opção de você deixar o seu bebê numa creche ou numa escolinha, né? Bom, aí tem algumas questões que dividem opiniões aí. Se você deixar numa creche geralmente é uma instituição pública, então você vai ter que colocar o seu bebê, o nome do seu bebê na lista de espera, por isso que eu te falo sobre a importância de você se planejar com antecedência, porque não é assim, vou colocar meu bebê na creche. Infelizmente no Brasil a gente sabe muito bem que não é de uma hora para outra que você consegue uma vaga na creche. Então pense, de repente, com 2 meses de antecedência ou até mais, já coloca o nome do seu bebê na lista de espera para que você possa ser chamada para a creche próxima, né, do bairro, na região, tá? Então essa é uma possibilidade, ou se você puder, você pode pagar uma escolinha, que também existem períodos dentro da escolinha de adaptação, de repente 4 horas, 8 horas, enfim. Tem essas duas possibilidades, a creche e a escolinha. Prós e contras da creche ou da escolinha. Bom, divide opiniões porque muitas mamães pensam assim: o problema de eu colocar na escolinha ou na creche é que vai voltar sempre com doencinha. Vai ter sempre vai estar gripado, sempre vai estar resfriado, sempre vai estar com uma virose e tudo mais. Olha, mamãe, é o seguinte, eu não vou dizer para você que não. A minha opção, né, o que eu optei foi, eu coloquei o meu bebê na escolinha, tá? Aconteceu do meu bebê voltar doentinho? Aconteceu. Algumas vezes aconteceram isso. Mas eu também conheço mães, amigas minhas, que mantiveram o bebê em casa e eles tiveram os mesmos probleminhas nas mesmas épocas e problemas até mais graves do que o meu bebê e não se relacionavam com criança nenhuma, não dividiam, não compartilhavam brinquedo nenhum. Então, assim, é um pouco relativo, mas é fato, isso pode acontecer porque você tá ali, o seu bebê tá se relacionando com outras crianças que têm doenças e que compartilham brinquedos, é fato. Mas se você pensar que o seu bebê ele precisa criar anticorpos, isso é inevitável. Então ele vai criar anticorpos em casa, estando na casa da avó ou estando brincando com outras crianças na creche ou na escolinha, tá? O mais importante que você tem que pensar, eu tenho para mim e te daria de conselho não é só isso que você tem que pensar caso você opte por colocar na creche ou na escolinha. O que você tem que pensar é que tem que ser uma escolinha ou uma creche que tenha uma boa reputação, que tenham profissionais qualificados para ficar com o seu bebê. Qual que é o propósito, né? Qual que é o plano da escolinha, o que eles têm em mente, o que eles acreditam, qual que é a missão, visão, valor da escolinha. Porque é muito importante você colocar o seu bebê num lugar que tem os mesmos propósitos, os mesmos ideais, os mesmos valores, que levam em consideração as mesmas coisas que você. Então, antes de mais nada, antes de você pensar sobre essa questão de vai ficar doentinho ou não, pensa se vai ser um lugar onde você gostaria que o seu bebê frequentasse. Antes de tudo, vá conhecer a escolinha ou a creche. Veja como o seu bebê reage quando ele está ali, a primeira impressão, como ele fica com relação às outras crianças, como ele encarou aquele primeiro contato com as professoras. Você sente, isso é muito importante, você sentir esse contato, sabe? Essa troca de energia do lugar quando ele vai para a escolinha. Faça isso, inclusive com a babá também, tá?
Se você não conhece a babá e você está passando por aquele processo de entrevista, mantenha o seu bebê próximo para que você perceba se rola uma sintonia, sabe? Para ver se rola uma conexão, para ver se ele realmente gostou, se ele foi com a cara da professora, da babá, enfim. Então é muito importante isso. Tenha em mente que o seu bebê, em algum momento ele vai ficar doente. Os bebês de até 1 ano, de 0 a 1 ano, eles ficam doentinhos em média uma vez no mês. É fato, porque eles são muito novinhos, eles estão ainda criando anticorpos, sabe? O sistema imunológico deles ainda está se desenvolvendo, então é fato. Gripe, resfriado, problema respiratório, nariz entupido, tosse, alguma virose, alguma alergia de pele. Isso vai acontecer independente se estiver na sua casa ou se você estiver na escolinha. Então, primeiro de tudo, leve em consideração isso. Qual o lugar ideal que eu gostaria de deixar meu bebê, tá? A quarta opção é a opção de você deixar o seu bebê com um parente. Muitas vezes as vovós são procuradas, né, nesse momento. Então, é uma possibilidade também você deixar com a vovó uma pessoa de confiança, uma pessoa que é da família, que quer tão bem o seu bebê quanto você, que às vezes tem os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, os mesmos valores que vocês têm algo em comum. É muito legal também você deixar com a vovó. Uma outra coisa só que você tem que levar em consideração com a vovó é o seguinte. Primeiro, a sua mãe ou a sua sogra, né, a vovó do seu filho, ela tem disposição? Porque as vovós, elas já passaram por isso, elas têm experiência, lógico, mas elas já estão num outro momento de vida, já passaram por isso, por essa obrigação, por essa responsabilidade. Agora elas estão no momento de curtir o neto, certo? Então, se você deixar o seu bebê com a vovó, elas vão retomar aquela atitude, aquela postura, aquela responsabilidade de ser mãe novamente, tá? Então, você tem que ver se ela vai ter disposição, se ela vai conseguir abrir mão do tempo dela para se dedicar a cuidar do seu bebê, a brincar, a alimentar, a dar banho. Ela vai abrir mão do tempo dela para cuidar do seu bebê. E com isso, você também está dando abertura, margem, para que ela faça parte da educação e do desenvolvimento do seu bebê. Então, depois você tem que pensar que se ela dar algum palpite, alguma sugestão, né, você tem que levar na esportiva, porque você tá dando essa responsabilidade para ela e com isso você tá dando abertura dela participar mais a fundo da vida e do desenvolvimento do seu bebê, tá? Então depois não vem falar assim, minha sogra ou minha mãe é palpiteira. Não vai adiantar, porque você precisou da ajuda dela, você recorreu a ela com todo amor e carinho abriu as portas da casa dela para receber o seu bebê, para cuidar, disponibilizou do tempo dela para cuidar do seu bebê, então você tem que colocar na balança. Essas 4 opções, tudo você tem que colocar na balança, porque tudo na vida tem prós e contras, tudo na vida tem ganho e perda, tá? Então você tem que entender que às vezes a gente abre mão de algumas coisas para conseguir outras, às vezes a gente cede para conseguir, certo? Então, qualquer uma dessas 4 possibilidades, alguma coisa você tem que perder, ceder, abrir mão, tá bom? Mas são 4 possibilidades super válidas, super úteis. Você tem que sempre levar em consideração a sua rotina, o seu estilo de vida, a sua condição financeira, o seu tempo. Às vezes você trabalha, você optou por trabalhar e você trabalha longe, e às vezes você não consegue uma creche ou uma escolinha a tempo de você conseguir buscar o seu bebê. Então, às vezes, nesse caso, compensa uma babá ou um parente. Mas eu tô sem grana, eu prefiro que não. Então, compensa você ficar em casa ou deixar com a vovó. Mas, lembrando que a vovó, ela também não tem total responsabilidade. Então, é muito importante você ter, assim, um pouco de noção e dar uma ajuda de custo, né, para sua sogra ou para sua mãe, porque não é nem questão de ela ser remunerada por isso, não é nem essa questão, mas é você ajudar, de repente, com a comidinha, com uma papinha, com o leitinho, com recursos, deixar um dinheirinho para caso alguma eventualidade, uma fralda acabou, uma pomadinha, precisa correr para comprar um remedinho. São situações que a gente tem que ter noção de que nós não somos sozinhas nesse mundo, a gente sempre precisa de alguém, nós temos que ter gratidão, mas a gente também tem que ter esse reconhecimento, porque as pessoas não têm obrigação, certo? A responsabilidade de ser mãe é da mãe e do pai.
A tia, a avó, o vô, o vizinho, o parente, eles podem ajudar de vez em quando. Então, se você optar por uma ajuda da mãe ou da sogra, por exemplo, das vovós, pense que elas estão ajudando de bom grado, mas é importante você também estar ali presente, dar uma ajuda de custo, né? Ajudar em qualquer tipo de eventual gasto, tá bom? Bom, mamãe, pense bem, leve em consideração tudo isso que eu falei, pensa no que o seu coração diz, sabe? Vai ter alguns momentos aí de conflito que eu sei, eu entendo, um conflito interno de, ai meu Deus, eu quero trabalhar, mas ao mesmo tempo eu quero ficar com meu bebê. Pensa, põe no papel, olha, tudo, qualquer decisão importante na vida é muito importante você colocar no papel prós e contras, o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, as coisas ficam mais claras na nossa mente, você consegue ver com mais clareza e às vezes você consegue ver soluções que você antes não via, parecia meio nebuloso e você coloca no papel aquilo fica mais claro e surgem novas possibilidades, tá bom? Espero ter ajudado, tenha calma, qualquer dúvida coloca aqui pra mim, posta pra mim seu comentário que eu posso tentar te ajudar. Se esse conteúdo foi bacana pra você, se te ajudou, eu peço que curta o vídeo, compartilhe com as mamães que estejam passando por essa situação difícil, mas tenham em mente que isso passa e tudo que você fizer, tudo é válido, tudo o bebê sabe da sua intenção e ele sabe que você está fazendo o melhor por ele, tá? Assine o canal para que você tenha acesso a vídeos em primeira mão, tá bom? Boa sorte e tudo de bom!